Olá, gente. Eu gravei aqui um vídeo da resolução das questões da página 51, a questão 6, porque foi a questão em que vários de vocês tiveram dúvidas. E essas questões vocês realmente têm que praticar, porque é necessário que vocês tenham domínio, porque os próximos assuntos vai precisar desse conhecimento. Então, vou resolver, mas é necessário que vocês pratiquem. Vocês vão ver que daqui por diante, esse tipo de questão vocês vão ter direto. Então, vamos lá. Eu tenho, na letra A, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Lembrando que, se você tem, por exemplo, 2 ao quadrado, o que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2, né? Se vocês têm 2 ao cubo, o que é 2 ao cubo? Né? Então, 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, essa base, que é 2, eu vou repetir, né? De acordo com o meu índice. Meu índice é 3, então eu vou multiplicar 3 vezes. Então, eu tenho aqui agora. Se eu tenho raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, então, isso aqui é o mesmo que ter raiz de 3 mais raiz de 2 vezes raiz de 3 mais raiz de 2. Ou seja, essa base, né, eu vou repetir 2 vezes. Bem, agora, para resolver, nós vamos utilizar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, eu vou multiplicar esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. É o que nós chamamos de o famoso chuveirinho. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3, como é que eu faço aqui? Eu mantenho o radical e multiplico o radicando. Então, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, então mantenho o radical e faço 3 vezes 3, 9. Mais, agora, esse vezes esse. Então, raiz de 3 vezes raiz de 2, mantenho o radical e multiplico os radicandos. 3 vezes 2, 6. Mais, raiz de 2 vezes raiz de 3, né? Mantenho o radical e multiplico 2 vezes 3, 6. Agora, esse vezes esse. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2, mantenho o meu radical e faço 2 vezes 2, 4. Bem, agora eu tenho raiz quadrada de 9, é uma raiz exata, né? Que vai dar 3. Eu poderia resolver logo, mas eu vou repetir aqui, né? Então, vou repetir aqui, raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 6. Mais raiz quadrada de 4, 2. Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu vou somar os meus números inteiros, né? 3 mais 2, 5, né? E vou somar as raízes. Se você tem raiz de 6 mais raiz de 6, você tem raiz de 6 mais raiz de 6 duas vezes, né? Então, isso aqui é o mesmo que ter 2 vezes raiz de 6, certo? Então, esta é a minha resposta. Vamos agora para a questão 6, letra B. Na letra B, eu tenho 1 menos raiz de 7 ao quadrado. Então, isso aqui é o mesmo que ter 1 menos raiz de 7 vezes 1 menos raiz de 7. Ou seja, eu vou ter essa expressão duas vezes. Bem, utilizando a propriedade distributiva, nós temos esse vezes esse, né? Esse vezes esse vezes esse vezes esse. Então, aqui eu vou ter 1 vezes 1, 1. Menos 1 vezes raiz de 7, ó, lembre que aqui é mais com menos dá menos. Então, 1 vezes raiz de 7, raiz de 7. Agora, esse com esse e esse com esse. Aqui eu vou fazer menos com mais, dá menos. Raiz de 7 vezes 1, raiz de 7. Agora, esse vezes esse. Então, menos com menos dá mais.
de 7 vezes raiz de 7, o que é que eu faço? Né? Eu mantenho o meu radical e multiplico os radicantes. 7 vezes 7, 49. Continuando. Eu tenho aqui 1. Vamos resolver logo isso aqui. Se você tem menos raiz de 7 com menos raiz de 7, sinais iguais, o que é que eu faço? Eu somo e conservo o mesmo sinal. Então, lembre que quando não tem nada na frente da raiz, subtende-se que aqui é como se fosse o número 1. Então, é como se fosse menos 1 raiz de 7, menos 1 raiz de 7. Então, menos 1 raiz de 7, menos 1 raiz de 7 vai dar o quê, ó? Menos 1 com menos 1, menos 2. E eu repito o quê? Raiz de 7. Mais raiz de 49 vai ser quanto? 7. Somando os números inteiros. 7 mais 1, 8, menos 2 raiz de 7. Esta aqui vai ser a nossa resposta para a letra B. Vamos agora para a letra C. A letra C, nós temos o seguinte, né? 4 raiz de 2 mais 5, então eu tenho essa expressão aqui, né? Que multiplica 4 raiz de 2 menos 5. Bem, na realidade, isso aqui também é a distributiva, só que aqui ela já está destrinchada. Então, muito simples, é só eu fazer. É a mesma coisa, né? Vou fazer esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Então, resolvendo. Primeiro aqui eu tenho, olha, esse fator 4, né? 4 raiz de 2, 4 raiz de 2. Vou multiplicar os fatores externos, que é o 4. 4 vezes 4, 16. Raiz de 2 vezes raiz de 2, o que é que eu faço? Eu mantenho o radical e multiplico os radicantes. Então, 2 vezes 2, 4. Agora, esse vezes esse. Aqui tem, ó, lembra que aqui tem sinal negativo. Então, mais com menos dá menos. Então, aqui é só multiplicar 5 vezes 4, 20 raiz de 2. Agora, esse vezes esse vezes esse. Então, mais, né? Porque mais que mais com mais dá mais. 5 vezes 4, né? Eu multiplico aqui os fatores externos. 5 vezes 4, 20 e repito a raiz 2. Então, se você tem 5 vezes 4 raiz de 2, você faz 5 vezes 4, 20 e repete a raiz de 2. Mais com menos, né? Na multiplicação, mais com menos dá menos. 5 vezes 5, 25. Bem, vamos resolver primeiro isso aqui, né? Então, raiz quadrada de 4 é 2. Então, ó, isso aqui é 2. Então, 16 vezes 2 vai dar 32. Aqui eu tenho menos 20 raiz de 2 mais 20 raiz de 2, né? Então, você tem aqui, ó, são números iguais, porém com sinais opostos. Então, isso aqui eu vou eliminar, porque isso aqui vai me dar 0. E aqui eu vou repetir menos 25. Então, 32 menos 25 vai me dar 7. Então, essa é a resposta da letra C. Vamos agora para a letra D. A letra D você tem 2 mais raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado, né? Bem, então, você tem essa expressão elevado ao quadrado. Então, aqui é o mesmo que ter 2 mais raiz de 10, né? Que multiplica 2 mais raiz de 10. Utilizando a propriedade distributiva, nós temos esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Então, eu tenho aqui 2 vezes 2, 4, né? 2 vezes raiz de 10 vai dar quanto? 2 raiz de 10. Aqui eu tenho, agora, esse vezes esse vezes esse. Então, eu tenho aqui, ó, raiz de 10 vezes 2 é a mesma que eu tenho o quê? 2 vezes raiz de 10, que é o quê, ó? 2 raiz de 10. Mais, agora, esse vezes esse. Raiz de 10 vezes raiz de 10, o que é que eu faço? Eu mantenho o radical e multiplico os radicantes. 10 vezes 10, 100.
Continuando, eu tenho aqui 4 mais. Aqui você tem 2 raiz de 10 mais 2 raiz de 10. O que é que eu faço aqui, ó? Eu vou somar os fatores externos, 2 mais 2, 4, e repito, né, a raiz, que é 10. Então, ficou, ó, 2 raiz de 10 mais 2 raiz de 10 vai ser 4 raiz de 10. Mais raiz quadrada de 100, 10. Então, vou somar agora os números inteiros, né? 10 mais 4, 14, mais 4, raiz de 10. Então, aqui eu tenho a resposta da letra D. Vamos agora para a letra E. Na letra E, nós temos o seguinte: raiz quadrada de 11 mais raiz quadrada de 7, que multiplica, né, raiz quadrada de 11 menos raiz quadrada de 7. Então, utilizando a propriedade distributiva, nós temos esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Então, aqui nós temos, vamos lá, raiz de 11 vezes raiz de 11, o que é que eu faço? Eu repito, né, o radical, mantenho o radical e faço 11 vezes 11 vai dar 121. Continuando, agora, esse vezes esse, né? Então, você tem aqui, ó, mais com menos dá menos, né? Mantenho o radical e faço 11 vezes 7, 77. Agora, esse vezes esse. Então, eu tenho raiz de 7 vezes raiz de 11, então, mantenho o radical e faço 7 vezes 11, 77. Agora, eu tenho mais com menos, dá menos. Raiz de 7 vezes raiz de 7, vou colocar aqui, ó, 7 vezes 7, 49. Todos já sabem que isso aqui, a raiz de 49 é 7, né? Podem fazer direto, só que eu tô fazendo devagar. Raiz quadrada de 121 vai ser 11. Aqui eu tenho menos a raiz de 77 mais a raiz de 77, né? Então, o mesmo número com sinais opostos. Eu vou eliminar, porque isso aqui vai me dar 0. Menos raiz quadrada de 49, 7. Então, eu tenho o quê? 11 menos 7, 4. Essa vai ser a resposta da letra E. Por último, nós temos a letra F. 3 raiz de 3 mais raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, aqui eu tenho esse fator externo, né? Então, aqui é o mesmo que ter 3 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2 vezes 3 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. Utilizando a propriedade distributiva, nós temos esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Então, eu tenho aqui, olha, 3 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3, o que é que eu faço? Ó, vou multiplicar os fatores externos, 3 vezes 3, 9. Raiz de 3 vezes raiz de 3, eu mantenho o radical e multiplico radicando. 3 vezes 3, 9. Agora, esse vezes esse, né? Então, vamos lá, mais, ó, quando não tem nada na frente da raiz, subtende-se que é o número 1. Então, aqui é como se eu estivesse multiplicando os fatores externos. Primeiro, 3 vezes 1, 3. Raiz de 3 vezes raiz de 2, o que é que eu faço? Mantenho o radical e faço 3 vezes 2, 6. Continuando, então, agora, esse vezes esse, né? Então, eu tenho, olha só, quando não tem nada aqui, subtende-se que é o número 1. Então, vai ficar 1 vezes 3, 3. Raiz de 2 vezes raiz de 3, vai ficar raiz de 6. Mais, agora, esse vezes esse, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar, né? Mantenho o meu radical e fica, ó, 2 vezes 2, 4. Continuando, você tem aqui, vamos primeiro tirar as raízes, né, exatas. Aqui vai ficar, ó, raiz quadrada de 9 é 3. Então, 9 vezes 3, 27.
Aqui eu tenho 3 raiz de 6 mais 3 raiz de 6, né? Então, isso aqui, como é que eu faço? Então, eu vou somar os fatores de terno, 3 mais 3, 6, e repito a raiz. Então, vai ficar, ó, 6 raiz de 6. Mais raiz quadrada de 4, 2. Bem, eu agora vou somar os números inteiros. 27 mais 2 vai dar quanto? 29 mais, repito aqui, 6 raiz de 6. Isso aqui é a nossa resposta. Espero que vocês tenham entendido, né? Eu peço que vocês façam todas essas questões, que é necessário que vocês tenham domínio desse assunto para poder entender os próximos assuntos.